Glória a Deus. Queridos, antes de tomar o seu assento, cumprimente um irmão, uma irmã que está ao seu lado. Se não tiver ninguém ao seu lado, acene para ela, né? Acene para ele. Isso aí, glória a Deus. Obrigado, Luiz. Que bom, né? Um abraço caloroso é bom, né? Num dia frio como esse dia de hoje, né? Isso aí. Um abraço lá para o nosso irmão lá, o Sandro, né? Que não tem ninguém para abraçá-lo lá, então receba o abraço da igreja. Isso. Muito bem, pode tomar o seu assento? Hoje nós vamos falar a respeito de um tema bastante recorrente nesse dia, que se refere ao Dia dos Pais. E todos nós temos o nosso pai terreno, mas também temos o nosso Pai celestial. E sobre isso nós vamos falar hoje. Mas antes eu quero convidá-lo a ler comigo o livro de Provérbios, capítulo 18, 21, olha aí, onde ele nos traz uma orientação. E essa orientação fala a respeito de algo que cada um de nós possui, e é chamado de língua. E aqui fala também que esta língua que nós temos, ela traz com ela, embutida nela, um poder. E este poder, ele pode criar algumas coisas. Então é sobre isso que nós vamos ler inicialmente aqui. Então aqui nesse livro está escrito assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la. Então vejam bem que existem pessoas que usam e outros que gostam de usar. E para esses que gostam de usar, está dizendo que comerão do seu fruto. Olha que interessante isso, não é? Por sinal, hoje, creio que todos aqueles que ainda têm o seu pai terreno, né, presente, puderam declarar coisas boas ao seu pai. Puderam fazer uso desse órgão que é a língua e declarar coisas boas a seu pai, não é? Então eu quero convidá-los a repetir comigo: em minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Eu falo palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de tristeza, não de doença, palavras de alegria e não de tristeza, palavras de abundância e não de escassez, porque em minha boca existe um grande milagre. Grande milagre, isso aí. Muito bem, glória a Deus. Queridos, eu quero, como eu falei, nós vamos falar hoje a respeito de um assunto que é o recorrente nesse dia. Hoje, então, comemora-se, não que hoje seja o Dia dos Pais, mas existe, né, uma comemoração para esse dia, Dia dos Pais. Então eu quero trazer um estudo, não é bem um estudo, mas um comentário a respeito daquilo que a palavra de Deus fala sobre um pai. E este pai é o nosso Pai celestial. Em primeiro lugar, nosso Pai celestial. E o título então dessa mensagem de hoje é O Nosso Pai. Eu quero convidá-los a ler comigo o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 14. Nós vamos ver o que a palavra de Deus fala, não a respeito de pai, não é? Mas o que ele tem a ver com esse contexto que nós estamos vendo agora. Vamos ver aqui, Eclesiastes 3:14.
Vamos achar que está ali. Pronto. Olha só o que a palavra de Deus diz. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Queridos, inicialmente, quando nós lemos esse texto, esta primeira palavra desse texto, ele nos traz uma afirmação. Eu sei que tudo o que Deus faz permanece para sempre. Tudo que existe, Deus criou. Tudo que Deus fez permanece para sempre. A isso nada se pode acrescentar. Não se pode mudar. Não se pode compor alguma coisa àquilo que Deus fez. Porque Deus, quando planejou você, quando Deus planejou a sua família, quando Deus planejou essa pessoa que somos nós, Ele fez isso e fez perfeito. A isso não se pode acrescentar nada, porque Deus fez aquilo que é perfeito. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz, para que os homens o temam. Temor aqui significa reverência, não é medo, né? Medo de Deus, não. Deus assim faz, para aqueles que compreendem, para aqueles que têm entendimento disso, tenham reverência a este plano de Deus, a esse plano que Deus fez, e é um plano que permanece para sempre. Deus Pai, Deus o Criador, Deus o nosso Pai, que planejou a minha vida e planejou a sua vida, que criou esse dia para que nós vivêssemos nesse dia. Amém? Vamos lá. Segundo, eu quero ver aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3. Vamos ver o que a palavra nos diz. Hebreus 11, 3. Isso aí. Olha só. Aqui diz o seguinte: pela fé. Pelo quê? Pela fé. Entendemos que o universo, outras versões dizem, entendemos que os mundos, o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Queridos, esse texto está falando o seguinte, que pela fé, a fé é a confiança naquilo que eu ainda não estou vendo, mas a certeza, a convicção de que assim é. Você não vê Deus, ou alguns de vocês veem, né? Veem Deus. Não, né? Mas pela fé eu creio que Deus existe e Ele é o nosso Pai. Deus não precisa vir pessoalmente a cada um de nós e se apresentar como Deus. Eu creio que Ele existe. E assim é. Pela fé, nós entendemos que tudo o que foi criado pela palavra. Palavra de Deus. Certo? E Deus criou é aquele menininho lá de 3 cabelinhos, né? Tudo que Deus criou perfeito. Algumas versões falam que pela fé eu entendo que os mundos foram criados pela palavra. E quando nós temos esse entendimento de mundo,
nós entendemos que o mundo é a sociedade onde nós vivemos. Mas esse mundos que o texto, em algumas versões, apresentam, significa o seguinte, que existe mais de um mundo, certo? Os mundos, plural, então é mais de um. Então, os mundos vai além daquilo que eu posso visualizar, além daquilo que a minha visão, o meu entendimento pode alcançar. Assim Deus criou. Então, eu entendo que tudo isso que existe foi formado, foi criado por uma palavra. Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. E a partir da aplicação da palavra, tudo que existe, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que é palpável, passou a existir. Porque houve uma palavra. E esta palavra, queridos, esta palavra é chamada de verbo. Através da palavra, as coisas então passaram a existir. Todo esse plano, todo este projeto, que hoje nós entendemos como família, e a igreja, ela é um exemplo disso. A igreja é uma família, um grupo de pessoas com um mesmo propósito, com o mesmo espírito, com uma mesma fé. Eu creio que Deus, Pai, Ele nos ama. Por isso nós nos reunimos, por isso nós congregamos, para que através dessa fé, através desse entendimento do amor do Pai, Pai Celestial, eu tenho acesso às bênçãos que Ele deixou para cada um de nós. Através desta fé. Fé na palavra. Vamos ver aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Gênesis 1, 31. Olha só. Isso fala depois de toda a criação, né? Diz o seguinte: e Deus viu que tudo, todas as coisas que havia feito, Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Esse termo muito bom, em toda a história da criação, ele aparece apenas aqui nesse versículo. Que foi, depois de criado todas as coisas, Deus viu que tudo aquilo que Ele havia criado, tudo aquilo que Ele havia feito, era muito bom. E aqui, queridos, está presente, está envolvido o homem nessa criação. Primeiro Deus criou todo um plano, todo um ambiente, para que Ele pudesse então colocar ali aquilo que Ele tinha de mais precioso, aquilo que Ele tinha de mais sagrado, que era o homem, a criação do homem. E depois que Deus cria o homem, Deus vê que tudo ficou muito bom. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com algumas habilidades. Então o homem podia ver, ele podia ter os seus sentimentos,
ele tinha sua inteligência, ele podia falar, quer dizer, o falar depois então foi para a parte criada depois do homem, o falar, né? Uns falam, né? O falar, né? Essa segunda parte da criação, até ali estava bom, muito bom, né? Mas, enfim, e ficou muito bom, né? Claro, ficou completo, né? Certo? Ficou melhor ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, maridos. Amém, isso, né? Queridos, então, nós entendemos que nesse projeto de vida, onde Deus nos coloca, a palavra diz que ele viu que tudo aquilo que ele tinha feito, tinha criado, havia ficado muito bom. O muito bom aqui significa que estava tudo perfeito, tudo em uma perfeita harmonia. Então Deus prepara todo esse ambiente para que nesse ambiente ele coloque o homem. E ele colocou o homem para que o homem pudesse ser rei e ser sacerdote. Então o homem reinava porque ele estava sobre todas as coisas. Deus, quando criou o homem, quando colocou o homem, Deus deu este desígnio ao homem, para que ele dominasse sobre todas as coisas, menos sobre o outro ser humano, né? Então Deus, ele tinha domínio sobre todas as coisas, sobre toda a criação de Deus. E ele tinha também um contato direto com Deus. Deus vinha todos os dias, na viração do dia, Deus vinha estar diretamente com o homem. Então o homem, ele era rei, porque ele tinha esse domínio, e também ele era sacerdote, porque ele tinha um contato direto com Deus. E este contato, ele foi interrompido no momento em que houve a queda. Então, se nós formos acompanhar toda a história do Antigo Testamento, nós vamos ver que até Jesus, Deus, ele era chamado de Senhor. A partir de Jesus, Deus, ele passa a ser chamado de Pai. Após Jesus, esse Deus Criador, ele passa a ser nosso Pai, o nosso Pai eterno, o nosso Pai celestial. Amém? No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5:17, Coríntios, não é Coríntias, não, eu vi um sorriso assim nos rostos de alguém aí, mas é Coríntios, certo? 2 Coríntios, né? Segunda carta aos Coríntios, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é velha criatura? É isso que está escrito ali? Não, né? Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Queridos, o que é que nós entendemos com esse texto aqui? Portanto, se alguém está em Cristo, nós estamos em Cristo? Sim, todos nós estamos em Cristo. Por quê? Porque nós já aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Então nós estamos em Cristo, então nós somos nova criação. Nós não fazemos parte da velha criação, da velha criatura. Velha criatura, nós podemos entender aqui como Antigo Testamento. O Deus Criador, Deus o Senhor. Nova criação, Deus Pai.
através de Jesus. Então existe Deus, existe o Pai, Deus, e existe o Filho. E através do Filho, pelo Filho, eu tenho acesso a este Deus, que agora, esse Deus, Ele é o nosso Pai, através de Jesus, por Jesus. Antes de Jesus, Deus, Ele era o Senhor. Após Jesus, Deus Pai. Amém? Vamos lá. Cancelar aqui. Muito bem. Vamos lá. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. A palavra diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Outras versões dizem: não se conformem com este mundo. Conformar e amoldar tem basicamente o mesmo sentido, né? Amoldar é ter o mesmo molde. Conformar é estar conforme uma forma. Então, não adquira a forma desse mundo. Não tenha o molde desse mundo, certo? E não vos conformeis, não tenham essa forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, aqui está dizendo o seguinte, eu não devo mais ter a forma deste mundo. Entendam vocês que é Jesus falando essas palavras. Não tenham a forma desse mundo. Esse mundo, ele tinha um Deus como um Deus que era o Senhor. Hoje, sendo uma nova criação em Cristo Jesus, tendo o seu entendimento renovado, nós temos Deus como nosso Pai. Nosso Pai eterno, Pai celestial. Perfeito? Deus, ele passa a ser, então, Pai. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E logo em seguida ele fala: vós sois a luz do mundo. Vocês que estão aqui, igreja, vocês são a luz do mundo. Como assim, luz do mundo? Sim, porque Jesus é a luz. Então Jesus, ele vem e se apresenta como luz. Mas logo em seguida ele diz assim para nós, igreja: vocês são a luz do mundo. E a luz, queridos, ela separa as trevas. A luz, ela elimina as trevas. A luz, ela dissipa as trevas. Portanto, se em nós existe esta luz de Cristo, significa que as coisas velhas já ficaram para trás. Os conceitos do mundo, as práticas do mundo, a visão de Deus como um Senhor, como um carrasco, isso já ficou para trás. Hoje nós somos luz, e como luz nós temos a mesma mente de Cristo. E a mente de Cristo diz o seguinte, que existe um Pai celestial. E este Pai é Deus. Quando Jesus chegou na terra,
falando a respeito da sua paternidade. O mundo não entendeu isso. Tanto é que ele foi. Quem lembra o que aconteceu com Jesus? Lá naquela cruz? Crucificado, ele foi morto. Ele foi morto por revelar uma paternidade que o mundo não conhecia, mas ele conhecia. Certo? Os judeus não tinham esse entendimento de pai. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Hoje eu acho que nem convém, né? Que é uma história triste e terrível. O entendimento que aquele povo tinha a respeito de paternidade. Judeus, né? O judeu, ele era um povo opresso pelos romanos. O soldado romano, o cidadão romano, ele tinha um poder sobre os judeus. E os judeus, eles não gostavam de falar de pai, até porque ele não sabia quem era o seu pai. Podia ser o seu pai, ou podia ser qualquer um dos soldados romanos. Aí, de repente, chega um jovem, né, e jovem de 30 e poucos anos, dizendo assim: ei, meu pai é Deus. Esse Deus que vocês chamam de Senhor, Ele é o meu pai. Imaginem, queridos, a revolta que isso causou naquele povo, naqueles homens, que não entenderam isso. Eles não compreenderam que Jesus, o nosso Senhor Jesus, tinha de fato um pai, e esse pai era Deus. Porque até então se tinha visão de um pai eterno, um pai terreno apenas. Aí aparece uma pessoa dizendo que não, o meu pai é Deus. Esse que vocês chamam de Deus, ele é o meu pai. E este jovem, então, ele foi considerado como um pária da sociedade, por divulgar quem de fato ele era, a ponto de ser morto por estas palavras. Hoje, através desse texto que nós lemos, tendo a nossa mente renovada, nós entendemos de fato de quem Jesus estava falando, do seu Pai Celestial. Esse mesmo Pai que hoje nós temos acesso a Ele, através de Cristo Jesus. Antes de Jesus havia condenação. A partir de Jesus existe perdão, remissão. Existe um caminho livre, aberto, para que nós possamos nos chegar a esse Pai, que é Deus, o nosso Pai Celestial. E este caminho, queridos, ele foi conquistado por Jesus. Jesus, ele vem, prepara o caminho, para que aqueles que creem nele tenham acesso ao Pai. E um acesso gratuito, de graça, através da nossa fé.
Simples assim. Simples assim. Vamos lá. Livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Olha só, queridos. A palavra diz assim: regozijai-vos, ou alegremos, né? Alegrem-se, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Queridos, essa alegria que está falando aqui, este regozijo, não é uma alegria terrena, certo? Que hoje uma pessoa está muito alegre, muito feliz, e amanhã essa pessoa está acometida de uma tristeza. Não. Isso aqui está falando de uma alegria eterna, uma alegria duradoura, uma alegria permanente. Tudo que Deus faz permanece eternamente. Esta alegria que foi conquistada por Jesus é uma alegria eterna. A palavra diz: regozijai-vos sempre, não uma vez ou outra. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, se ele está repetindo isso, queridos, é porque ele sabe que muitos não creem e precisam que isso seja repetido e repetido e repetido, dia após dia, dia após dia. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, estou repetindo, memorizem isso, creiam nisso, alegrem-se sempre. Alegria eterna. Alegria, queridos, porque nós temos um Pai celestial, e esse Pai é Deus, certo? Vamos lá. No livro de Lucas, capítulo 15, Lucas 15, a partir versículo 11 a 23, Lucas 15, 11 a 23, é um texto que eu acredito bastante conhecido de todos, e fala a respeito da história de um pai e também de um filho. E essa história, queridos, ela nos diz o seguinte, que um certo homem, ele tinha dois filhos, né? O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a parte da minha herança. Assim sendo, então, ele repartiu sua propriedade entre eles. Entre eles quem? Os dois filhos e também a parte dele, né? Entre eles. Próximo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, ou seja, pegou a parte dele, da herança, certo? Que o pai havia repartido entre eles, já havia sido feita uma repartição aí, certo? O filho mais novo pegou a sua parte, pronto, parte, e foi então, partiu para uma região, né, distante, e lá então, ele desperdiçou os seus bens, a sua herança, certo? Vivendo dissolutamente, né? Próximo. Depois de ter gasto tudo, houve naquela região uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nem a comida dos porcos ele tinha acesso. Caindo em si, um belo dia,
Ele acorda, vê aquela situação toda, a palavra diz que ele, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui padecendo, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, houve uma atitude dele. Ele não só ficou falando e pensando e resmungando e murmurando, né? A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. O pai viu o filho chegando. E a palavra diz, queridos, que, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou. E o beijou. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar. Alegria completa. Por quê? Este filho, ele estava perdido e foi achado. Esse filho, ele estava morto e ele reviveu. Este filho, ele teve o perdão do seu pai. Quando a palavra fala a respeito de roupa, tragam a melhor roupa. Coloquem o anel no seu dedo, ou seja, ele voltou a ter autoridade novamente. Autoridade de herdeiro, de filho. Coloquem calçados nos seus pés. Só os escravos andavam descalços. Os senhores usavam calçados. Então o pai devolveu a esse filho tudo aquilo que ele tinha perdido. Ele tinha perdido a sua dignidade. E esta dignidade, ela foi resgatada, restaurada novamente. Então nós vemos, querido, que houve ali uma mudança em um cenário. A alegria voltou a ser completa. Alegria eterna. A alegria do pai, quando o filho retorna. Quando o filho volta para sua casa. Alegria do pai. Nosso Pai celestial. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, para nós encerrarmos, João 3,16, olha que texto maravilhoso, queridos, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, Deus aqui ainda era Deus Senhor, né? Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não sofra. Perecer aqui é sofrer, mas tenha a vida eterna, tenha uma vida de alegria eterna, tenha uma vida de abundância, através dele, do Filho. Então aqui, queridos, nós temos duas figuras. Nós temos a figura do pai
e temos a figura do Filho. Então nós temos um Pai que tanto amou o mundo ainda pecador, que deu aquilo que ele tinha de precioso, o seu Filho. Filho único, unigênito. Mas por que é que ele fez isso? Para que todo aquele que nele crer, nós que estamos aqui, que cremos no Filho Jesus, a palavra diz que nós não vamos perecer, nem padecer de necessidades, e vamos ter vida abundante, vida alegre, vida em alegria, e uma alegria eterna, conquistada por Jesus, no nosso lugar. Então aqui, queridos, nós vemos que antes de Jesus, Deus, ele amou o mundo, amou esse mundo pecador, esse mundo a qual havia entregado o controle dele ao inimigo, a Satanás. Deus, quando cria o homem, ele cria o homem e ele cria um ambiente, e neste ambiente ele cria um lugar chamado Éden. E lá no Éden, que era um lugar, ele coloca um jardim. Uma coisa linda, maravilhosa. E nesse lugar lindo e maravilhoso, ele coloca o homem. E a história bíblica diz que o homem, então, ele entregou o domínio, o controle, o reino que ele tinha, ele entregou para o diabo. E deste dia até a cruz, o mundo estava sob domínio, sob a influência deste inimigo, do diabo. Aí vem Jesus, Filho de Deus, Filho único, unigênito, sobe naquela cruz, derrama o sangue dele naquela cruz e nos purifica deste pecado. Foi este pecado que foi purificado. E ele faz isso por amor ao Pai. Queridos, Jesus se entregou naquela cruz por amor ao Pai Celestial. Portanto, nós que cremos neste sacrifício de Jesus, nós temos este acesso ao Pai. O mesmo acesso que Jesus teve. Jesus morreu, a palavra diz que após alguns dias ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, e hoje ele ocupa uma posição de destaque, ele está assentado nas alturas, à direita do Pai. Onde é que ele está sentado? À direita do Pai. E todo aquele que nele crê, ou seja, nós que cremos neste sacrifício, nesta obra redentora, nós temos este mesmo acesso ao Pai, através do Filho. Então nós temos um Pai celestial. Esse Pai que já nos deu, e de graça, todas as coisas. Portanto, queridos, se ainda você acredita, você acha que ainda está faltando alguma coisinha na sua vida, saiba que isso já foi lhe dado. Nós precisamos acessar. E nós vamos acessar isso através da fé.
A fé naquilo que Jesus conquistou. Não na minha força, na sua força, na força do seu braço, na sua capacidade, na sua excelente capacidade, na sua grande inteligência. Não. Nós vamos acessar isso através da fé em Cristo Jesus. Está escrito, queridos. Se Deus entregou o seu Filho amado, juntamente com Ele, juntamente com quem? Com o Filho. Como Ele não nos dará, e de graça, todas as demais coisas? E todas as demais coisas são todas as demais coisas. Então, quando eu acredito, queridos, nesse plano, neste projeto de Deus para a nossa vida, e hoje você está aqui num lugar gostoso, aconchegante, porque Deus planejou isso. Deus, o Pai, planejou que nós estivéssemos aqui, ouvindo a respeito de uma história que envolve um pai e envolve um filho. E este filho, ele é o nosso Senhor e Salvador. Através desse Senhor e Salvador, eu tenho acesso ao meu Pai Celestial. Acesso ao meu Pai Celestial. Este Pai, que é galardoador de todas as coisas. Queridos, Jesus já conquistou tudo aquilo que eu preciso para a minha vida, tudo aquilo que eu necessito para a minha vida, Jesus já conquistou. Ele já me deu. Se eu ainda não acessei todas essas coisas, foi porque a minha fé ainda não alcançou. Então, o que está errado aí? É a palavra de Deus? É esse plano de Deus? Ou é a minha confiança naquilo que Ele fez? É muito bom, né, nós alegrarmos quando está tudo certo, tudo redondinho, né, tudo andando muito bem, né? Mas no momento que alguma coisa sai do caminho, sai do trilho, oh Deus, ó céus, ó vida, ó azar, né? Aí a minha fé toma outra cara, certo? A isso, queridos, a palavra chama de um homem, uma pessoa, né? Homem aqui é homem e mulher, né? Mas chama de um homem de coração duplo. Coração duplo é o seguinte: ora está alegre, ora está triste. Ora está tudo muito bem, ora está, esse mundo está todo virado, né? Ora tem sol, ora está tempo fechado, né? E a palavra diz que quem tem esse coração duplo não acessará isso que Jesus conquistou, esta obra do Pai para a nossa vida. Então eu entendo que à medida que eu intensifico, que eu amadureço a minha fé, essas coisas que Jesus já conquistou para mim através do Pai, eu passo a acessar. Essas coisas, queridos. Isso que você está pensando aí. Mas então quer dizer então que a minha família ainda não conseguiu ser
transformada, os meus filhos não foram alcançados ainda porque me falta fé? Talvez. A minha empresa ainda tem algumas dificuldades lá porque me falta fé? Talvez. Eu não consegui aquele emprego dos meus sonhos porque me falta fé? Quem sabe? Vamos fazer um exercício a partir de hoje. Vamos crer naquilo que a palavra diz para a nossa vida. A palavra diz que Ele, Jesus, já conquistou todas as coisas. Então, à medida que eu estou em Cristo, à medida que eu estou nele, e estar em Cristo é ter esse entendimento de que foi Ele, através dele, que nós fomos resgatados, retirados de um mundo onde nesse mundo nós tínhamos sofrimento. Agora, tendo o nosso entendimento renovado, a nossa mente renovada através de Cristo, eu passo a acessar todas essas coisas que Ele já me deu, através dele. Então eu preciso ter fé apenas e confiar. Amém? Bom, como hoje então, convencionalmente, se comemora o Dia dos Pais, eu gostaria de convidá-los a se colocar de pé e quero convidá-los a fazer uma oração junto comigo a esse Pai Celestial, que é o nosso Pai, o nosso Pai eterno. Após isso, nós vamos fazer também uma oração por os pais terrenos. Todos nós, aqui, somos pais, E como pais, nós temos acessado esse plano que Deus planejou para a nossa vida, que é o plano de uma família ordenada, uma família estruturada, uma família que está regida, que segue os princípios da palavra de Deus. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor desejou, tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida e para a nossa vida, o Senhor o fez. Porque hoje, além de vivermos uma família em Deus, nós temos também a nossa família terrena. Então, eu quero convidá-los a repetir comigo. Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o Teu Filho, o Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, a qual nós cremos, e por Ele, por meio dEle, nós temos acesso a Ti, e podemos Te chamar de Pai, Pai amado, Pai eterno, Pai celestial, o nosso Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quero convidar então a nossa equipe de louvor